A nossa oração dessa noite, Jesus, é ser resposta ao teu amor, Senhor. É ser resposta a tão grande amor que nos encontrou. É ser resposta ao amor que nos constrange. Amor que nós nunca fomos dignos, mas a tua graça nos fez acessar, e nós somos abraçados pelo teu amor. Ei, Ele é o amor que lança fora todo medo. Ei, se você andou com medo durante essa semana, durante esse ano, durante esse dia, ei, Ele é o amor que te abraça e lança fora todo medo. O medo do fracasso, o medo do futuro. Ele é esperança viva. Existe um futuro e existe uma esperança. Para aquele que se acha indigno, Ele te amou primeiro. Simplesmente retribua esse amor. Simplesmente seja livre da vergonha. Às vezes, quando você estava vindo para esse culto, talvez hoje, durante a semana, o pecado tentou te agarrar. Você é livre da culpa. Você é livre da vergonha. Você é livre do pecado. Livre, livre, livre. Ele pagou o preço da liberdade. Ele pagou o preço para você não andar em vergonha, em culpa. Seja livre da vergonha. Seja livre para manifestar a realidade do céu na terra, para manifestar a vontade de Deus na sua vida, na sua família, na missão que Ele te entregou, no propósito pelo qual você foi criado. Acesse nessa noite a história que Ele escreveu ao seu respeito num livro. Decida confiar. Decida confiar. Ei, eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos a respeito de vós. Ei, nenhuma palavra de Deus ao seu respeito vai cair por terra. Assim como a chuva cumpre o seu propósito, a palavra de Deus vai se cumprir. Deus não desistiu da promessa. Deus não desistiu da palavra profética. Se mova para cumprir as promessas que Deus liberou sobre a sua vida. Se mova para cumprir cada palavra profética. Se mova em confiança, porque fiel é aquele que prometeu. O homem pode ser infiel, mas Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ei, aquele que prometeu continua acreditando. Aquele que prometeu continua referendando a palavra. Ei, aquele que prometeu tem caráter. Ele não vai voltar atrás, você também não. Avance para o seu propósito. Ei, não importa o tão longe você foi do seu propósito, hoje é dia de retornar para o seu propósito. Lembre-se dos discípulos no caminho de Emaús. Eles tinham desistido. Eles falavam de Jesus simplesmente como um profeta. Eles não viam Jesus mais como um Messias, como o Messias. Mas quando Ele partiu o pão no lugar da comunhão, eles reconheceram. Ei, é na comunhão que Deus se faz reconhecer. É no relacionamento que Deus se faz revelar e faz você voltar para o seu lugar de origem, e a partir disso assumir o seu lugar de herança. Ei, não foi tempo perdido, foi tempo de aprendizado.
Não foi tempo perdido, foi tempo de aprendizado, para que você nunca mais retroceda. Foi tempo para você descobrir que não vale a pena andar por curiosidade e nem pela dúvida, mas andar em confiança, porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Fiel é aquele que prometeu, e Ele vai cumprir. Você crê nisso? Cada palavra de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre a sua cidade, sobre aquilo que Deus quer revelar em você, através de você, Ele continua sendo fiel. A promessa não tem prazo de validade. A palavra profética não tem prazo de validade. Deus vai cumprir. Amém? O nosso papel é confiar nele. A nossa parte é confiar nele. Eu quero te convidar a se assentar nessa noite. Não tenha pressa. Você já viu Deus com pressa? Ele prometeu lá em Gênesis capítulo 3 que Ele enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. Uma serpente com a cabeça esmagada, ela pode até estribuchar, mas ela vai morrer. Ela tem o seu decreto de morte. A ferida no calcanhar pode ser curada. É isso que o diabo está fazendo. Ele está se debatendo, mas já acabou para ele. Mas Deus prometeu, e você vê em todo o período bíblico, tudo acontecendo, até que o apóstolo Paulo vai dizer, na plenitude dos tempos, no tempo perfeito, no tempo kairos, aprove Ele a revelar o seu Filho. Outrora, Deus falou por meio dos seus profetas, mas em Jesus, nós temos a manifestação plena do nosso Deus. Não teve pressa, teve o tempo oportuno, o tempo kairos. Isso é acerca de peças se encaixando, a respeito de tudo caminhando para que a vontade de Deus se cumpra. A manifestação da promessa de Deus sobre as... Quantos tem promessas aqui de Deus? Palavras proféticas. É difícil você não ter uma, né? Nós precisamos ser ativos no cumprimento da promessa, amém? Amém? Não fique de braço cruzado. Dê uma boa noite para a pessoa que está do seu lado. Dá aquele sorriso com os olhos. Já esquentei aqui. Geralmente eu faço isso no final da ministração, né? Você gosta quando Deus quebra os protocolos? Eu amo quando Ele quebra os protocolos. Eu amo quando nós estamos discernindo e vendo cada tempo. Inclusive que estão me oprimindo já com o tempo ali da palavra. Tem alguém nos visitando aqui, primeira vez. Queria convidar vocês a abrirem a Bíblia aí, Provérbios 3, tá? Pode abrir aí, Provérbios 3. Quem está nos visitando aqui, primeira vez? Bem-vindos, Deus abençoe vocês. Né? Vocês são mais do que visitantes, vocês são resposta de oração, amém? E você pode procurar essa mente brilhante aqui, Matheus Maia, e todo mundo que tem segue no Instagram. Segue o Gui, segue o Manuel, segue o Maia, tem segue assim, é capaz de ser do Connect. Pode seguir essa galera, né? A gente quer te conhecer, né? Tem gente que não levanta a mão porque já foi oprimido, né? Quem tá, vem aqui na frente, a sua família ali, que vergonha e tal. A gente vai fazer isso com você não, tá? Mas a gente quer te conhecer, a gente quer ter um relacionamento mais, né? Profundo, te conhecer de verdade, te acompanhar e servir, né? Hoje eu tenho a grata satisfação de receber 2 amigos aqui, internacionais, né? Meu amigo Felipe Anderson e a Juliana Gomes, sua irmã, né? Da nossa igreja lá de Porto, né? Grande alegria receber vocês aqui. E vamos lá. A palavra de Deus vai dizer assim, Provérbios 3. Eu quero ler a partir do verso 5. O texto vai dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amigos, a jornada cristã, a jornada de fé, é também uma jornada de confiança. E tanto no discipulado, né, servindo em discipulado, servindo também no contexto do Instagram, que eu voltei sexta-feira agora, eu já falei sobre isso. Existem muitas pessoas que realmente acreditam que o nosso Deus é o Deus do impossível. Realmente acreditam que Deus pode fazer muito além do que a gente jamais pediu, pensou ou imaginou. Que o nosso Deus pode curar, pode restaurar, pode transformar realidades. Inclusive ele faz uma pergunta para nós: será que pode uma cidade ser transformada de um dia para o outro? E nós cremos que Deus tem esse poder. Agora a questão é o quanto nós confiamos nisso. E hoje eu quero que nós venhamos a meditar a respeito da nossa confiança em Deus e nas repercussões que isso pode ter, sabe? E na internet eu cheguei a fazer uma parábola, né, a respeito disso, também com um discipulado, que talvez se você acompanha já viu, mas vale a pena falar novamente. A gente vê um equilibrista andando em cima de um vale, de uma montanha ou de uma serra para outra e tudo, e ele mostra ali a habilidade que ele tem para andar sobre essa corda. Ele vai, volta, vai plantando bananeira, gira, se arrasta, né? Coisa que essa galera gosta de fazer, né? E você, depois de ver ele fazer tudo isso, vai fazer o quê, cara? Ele vai chegar em você e falar assim: você acredita que eu consigo andar sobre essa corda? Ele já mostrou para você que ele tem toda a capacidade. Então, se você crê que Deus é o criador dos céus e da terra, né? Se você é um criacionista que acredita que Deus chamou à existência tudo que existe através da palavra dele, e então você crê que Deus pode sim fazer. E o ponto é que se esse mesmo equilibrista que provou para você que ele tem essa habilidade chamasse você para ir junto com ele e te carregar lá, você acredita na capacidade dele. Agora, confiar a sua vida é outro papo. E sabe, por vezes nós acreditamos em Deus, mas a gente não consegue confiar 100% nele. E a gente vai ter de Deus uma resposta ao quanto nós entregamos a ele. E essa jornada de fé faz com que dia após dia nós descubramos que tem coisas na nossa vida que a gente ainda não entregou. Quando já tiveram essa impressão de tipo assim, cara, eu tenho 5, 10 anos de crente, 2 anos de crente, e agora que eu saquei que tem uma área da minha vida que eu não tinha entregue para Deus? Quando já perceberam isso? Não me deixa só nisso não. Então assim, a gente tem uma jornada que a gente vai descobrindo partes nossas que a gente entregou. É um relacionamento amoroso, é a nossa sexualidade, é o nosso futuro profissional. Existem algumas partes da nossa vida que parece que a gente custa a entregar a Deus. E sabe, eu tive uma experiência em 2010, quando a Luísa, minha filha, faleceu, que eu entreguei a minha vida a Jesus quando eu era um adolescente, né? E ali eu abri mão de tudo, né? Por amor a Jesus, tudo que eu vivia como um adolescente, e que eu podia viver e tudo mais. E eu lembro que quando a Luísa morreu, cara, esse lance de confiar virou uma dificuldade. Eu lembro que quando eu era adolescente, teve um movimento no Brasil que falava assim, cara, você tem que perdoar a Deus. Aí você vira teólogo e você fala assim, que heresia é essa, mano? Deus não falha? Como é que eu vou pedir perdão para Deus? Como é que eu tenho que perdoar a Deus? A questão é que Deus não falha mesmo. Deus não falha, Ele não erra. Mas as coisas que nós atribuímos a Ele, coisas que a gente sabe que não foi Ele que fez. Tipo assim, por que Deus não guardou uma pessoa de uma doença? Por que Ele permitiu, entre aspas, que coisas acontecessem, um desastre, um acidente? E a gente começa a atribuir assim, cara, por que Deus não fez nada? Tem algumas coisas que eu falo assim, cara, é tão óbvio que foi a própria pessoa que fez isso. Né? Tipo acidente de carro, a pessoa estava lá, a estrada era limite de velocidade 80, o cara estava a 140. Ai Deus, como que você permitiu um acidente? Uai, velho. A galera botou uma velocidade de segurança, estava ultrapassando ela. Agora a culpa é de Deus? Sabe uma das mais malucas que eu já vi? Foi tipo assim,
Cidadão, a gente vem de uma cultura onde, tipo assim, só a espiritualidade era aquilo que precisava ser desenvolvido. Só que a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. O que é isso? Não é só amar com o meu espírito, mas é amar com a minha mente, é amar com a minha força, com o meu corpo, cara. É tipo assim, cara, Deus me deu uma vida, eu cuido de qualquer jeito do corpo que Deus me deu. Eu não faço atividade física, eu só como porcaria, e depois tem um ataque cardíaco que a culpa é de Deus. Quantos já viram isso acontecer? Acontece ou não acontece? Ai Deus, como que Deus... Cara, né? Mas tem coisas que não dá para explicar. Realmente não dá para explicar. E quando a Luísa morreu, cara, né, meu maior sonho era ser pai, e ela morreu, eu fiquei arrasado. Como mais de se esperar, né? Fiquei arrasado. E eu lembro que naquele momento, cara, a coisa mais difícil para mim era voltar a confiar 100% em Deus. E eu lembro que eu falava assim, cara, se eu não tivesse conhecido a Deus tanto, cara, talvez eu não tinha ficado tão decepcionado e tão mal. Se eu não soubesse que Deus realmente podia ultrapassar tudo que a medicina errou, talvez eu não ficasse tão arrasado, né? E aí eu lembro que eu não queria que a minha fé morresse, mas parecia que ela estava morrendo. E eu li um livro do Brennan Manning, que ele chamava Confiança Cega, o nome do livro, né? E tudo que eu queria era confiar em Deus, de novo, mas era tão difícil, cara. Ou seja, eu atribuía a Deus, e não que Deus tenha feito, mas eu atribuía a Ele tudo por causa que não foi do jeito que eu esperava. Eu lembro que depois de muito buscar, muito orar, eu li Jó muitas vezes nessa época. Eu lembro de um dia que eu tive um encontro com Deus, onde, ao final desse encontro, eu falei, Deus, se o Senhor não me desse mais nenhum benefício, cara, nenhuma bênção, mais nada, cara, só o teu sacrifício e o teu amor seria o suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada, a não ser o Senhor. E isso foi a minha cura. Porque a dor da perda da Luísa foi sobre algo que eu esperava que ele fizesse. Só que agora, eu estava completamente despretensioso, querendo somente ele, cara. E isso me curou. Isso me restaurou. Se tem uma coisa que eu quero te dizer nessa noite, é que entender tudo que aconteceu não vai trazer cura sobre você. Não vai trazer cura sobre você. Entender todas as dores, os processos, que nesse mundo que foi corrompido pelo pecado, e que nunca foi vontade de Deus, nenhum mal, nenhuma dor, nenhuma doença, nenhuma morte, nunca foi vontade de Deus, mas mediante ao pecado, e ao acesso que o homem deu, e não necessariamente porque você pecou, mas porque o pecado entrou no mundo, a partir daí o sofrimento veio. E sabe, quando eu olho, e olhando do jeito certo para as Escrituras, nós vemos um Deus, desde o princípio, fazendo de tudo para que a terra fosse restaurada, dando todos os instrumentos para que o mundo fosse redimido, e colocou em nós, homens, mulheres, humanidade, um compromisso de fazer com que a terra, cada dia, se torne mais parecida com o céu. Esse é um compromisso nosso. Posso te falar algo sobre a vida? Todo mundo vai ser ferido nessa vida. Você vai encontrar alguém que sofreu mais do que você, ou alguém que sofreu menos que você. Mas uma grande dica para a sua vida, cara, não menospreze a dor do outro, porque você sofreu mais. Cada um sabe o seu limite, cara. Nós precisamos ter mais empatia, cara, mais compaixão, sabe? Quando nós olhamos para um dos leprosos que Jesus curou, a Bíblia diz que ele tocou aquele leproso. Eu creio que mais do que a cura da lepra, esse toque, cara, que ele nunca mais tinha tido. Você entende a cura que aconteceu ali? Então assim, nós não precisamos, cara, entender tudo. Faz parte da jornada de fé algumas coisas que a gente não vai entender. E quando nós não entendemos e obedecemos, nós entramos no lugar de confiança. O texto é:
Confia em Deus de todo o teu coração. Cada parte do teu coração, cada parte da tua vida está completamente entregue a Ele, em total confiança naquilo que Ele tem para fazer, naquilo que Ele está fazendo. Que a despeito de tudo, o nosso Deus vai fazer com que a vontade dEle se cumpra. E não no nosso entendimento, cara. Confiar, cara, é a resposta. Confiar é a cura. Confiar, por vezes, é a cura que você precisa para ser livre da depressão. E eu tenho convicção de pessoas que têm sofrido com ansiedade, que confiar é a cura para que você seja livre da ansiedade. Para ser livre da crise de pânico. Para ser livre do medo. É confiar que o nosso Deus permanece cuidando de nós. Eu lembro, cara, que uma das coisas que eu tive entendimento, porque eu fiquei muito frustrado quando aconteceu isso. E anos depois, a Thay, minha esposa, ela teve que passar por uma cirurgia no coração. E eu sou muito curioso. Então, e eu sou formado em história, né? E história, pensa num tanto de coisa que tem ruim na internet. Só tipo assim, 99,9% de tipo texto da internet não presta em história. Você acha que lê um texto, nossa, agora eu saquei, sacou nada. Vai ler um livro, por favor. Ou então vai procurar um site confiável. Sabe por quê? O cara lê um livro de história e ele acha que entendeu tudo. Sendo que, por exemplo, a gente ficava 6 meses estudando escravidão, cara. Só escravidão. Tudo que é tipo de escravidão, um monte de literatura e tal, as contradições, aí o cara lê um livro, não, entendi tudo. Né? Então, assim, a maioria das coisas não prestava. Aí, quando a Thay descobriu que tinha uma cardiopatia, eu fui estudar os artigos de medicina a respeito, né, da cardiopatia. Aí eu fiz assim, né? O que é o Espírito Santo, né? Me conduziu e falou assim, cara, será que tem alguma relação do que aconteceu na gestação da Luísa e que aconteceu também na do João, nosso filho, com a questão do problema no coração que a gente descobriu posteriormente? Aí eu fui pesquisar. Eu li 5 artigos, de 5, 3 falavam a mesma coisa. Eu falei, então, né? De 5, 3, né? E falava que tinha relação da cardiopatia com o que tinha acontecido nas 2 gestações. Então eu falei, cara, era o problema no coração e eu estava culpando Deus. E aí uma das questões da cardiopatia é, 1 em cada 2 mulheres morria quando engravidava. E ela tinha tido 2 gestações sem saber que estava com esse problema no coração. Então, era quase 100% de chance dela ter morrido, e ela estava viva. E eu olhei assim e falei, você pode celebrar, Deus, isso. Aí eu falei assim, cara, essa dor que gerou desconfiança, na verdade tinha que ser gratidão, porque a minha mulher permaneceu aqui e eu pude recomeçar. Você sabe qual é a boa notícia para você nessa noite? Você pode recomeçar. O nosso Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus que constrói e faz a gente escrever uma nova história. Ei, a despeito de alguém ter te traído, a despeito de alguém ter feito algo mal com você, não deixe de acreditar. Não deixe de acreditar. Volte a confiar. Volte a confiar. Pastor, você está dizendo que eu não devo estudar? Eu acho que você deve estudar mesmo. Não acho não, eu tenho certeza que você deve estudar. Mas não acho que a sua razão vai fazer com que você seja livre da dor. A confiança em Deus que vai fazer isso. A confiança em Deus que vai te fazer romper para a próxima fase. A confiança em Deus, em saber que o nosso Deus continua no domínio da história, da nossa vida, que a nossa vida está na mão do nosso Deus, é o que nos faz confiar que existe um futuro. Que não parou aí. Que por mais difícil que foram esses meses, por mais difícil que tenham sido essas semanas, por mais que difícil que tenham sido esses anos que passaram, por mais difícil que seja esse dia, ei, existe um novo tempo em Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Sabe o que isso quer dizer? Que a tribulação tem prazo de validade, mas a glória é eterna e a glória está crescendo. A glória está crescendo. Ei, o mundo pode estar em trevas, mas Isaías 60 vai dizer que em ti já nasce a brilhante luz, a glória do Senhor, e as nações virão até a ti. Existe um testemunho, cara, que Deus está liberando sobre nós, que vai fazer com que as pessoas sejam atraídas a Deus. Quantos creem nisso?
Levante suas mãos, eu quero orar por você rapidamente. Pai, eu quero orar por cada uma dessas mãos levantadas. O Senhor sabe aquilo que o coração deles tem colocado diante do Senhor, coisas que parecem impossíveis, e tudo aquilo que é impossível é mais do que o bastante para aquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor é o Deus dos impossíveis. E Pai, cada uma dessas histórias, dessas viradas, eles vão reconhecer que não foi na força do braço deles, não foi no entendimento, não foi por outra pessoa, senão o nosso Deus. Que venha o testemunho, Senhor, o testemunho, restauração de famílias, de casamento, cura sobre o corpo, cura de câncer, cura sobre os ossos, cura sobre o aparelho digestivo, cura e restauração, avanço profissional, restauração financeira, Pai, seja o que for, Senhor, coisas que talvez a gente nem está pensando aqui, Pai, o Senhor sabe do anseio do coração e que tudo que está alinhado com a Tua vontade venha se cumprir para a Tua glória. Se você crê, diz amém. Então, o nosso passo de fé é confiar em Deus. A confiança em Deus é algo da maturação da nossa fé. E confiança tem tudo a ver com obediência. E é por saber do caráter, do amor e do zelo do nosso Deus que nós podemos confiar que cumprir a vontade dEle é o melhor. Cara, eu já falei aqui, vou repetir de novo. Eu adquiri um iPhone 8. Um tempo atrás, e enfim, eu tinha um iPhone 7, eu colocava ele na água, não dava nada, feliz da vida, e não li direito o manual de instrução, que ele era resistente à água, mas não era prova d'água, então, cheguei, aí eu querendo filmar o João, na piscina, João, pula aí, uhul, vai de novo, vai mais fundo. Aí depois, caraca, esse vídeo ficou da hora, ó filho, aqui. Vai. Sua tela tá ficando estranha. E nunca mais o iPhone foi o mesmo. Aí, cara, o que acontece? A gente não leu o manual de instrução e vai fazer o que quer. Cara, se esmere em conhecer esse manual de instrução sobre a nossa vida. Porque tudo que Deus fala ao nosso respeito aqui, quando nós cumprimos isso, nós estamos tendo a garantia do fabricante. A verdade é essa. Quando nós decidimos não andar segundo o que a Bíblia diz, nós arrebentamos com tudo, cara. E isso é confiar. Eu sei disso, Porque, por exemplo, João está com 9 anos de idade. E incrível, ele acha que já sabe mais do que eu as coisas. Com 9 anos. Nossa, você é um gênio, cara. Tipo assim, garotinha. E às vezes ele duvida de que a minha intenção é boa. Por exemplo, quando eu coloco ele para estudar, que é uma coisa assim maravilhosa. Que até a sessão da tarde parece mais interessante, às vezes. Se bem que agora a sessão da tarde não é nada, gente? Olha como era mais fácil na minha época estudar, Sessão da tarde, mano. Agora você tem YouTube, Para fugir dos estudos. Lá tinha que... o filme. Até o filme do macaco andando de skate era mais legal. Era o jeito de fugir. Não, esse filme tá tão interessante, Macaco falava, essas coisas mal sem lógica, Não, mas para que estudar, Então assim, ele não confia, cara, que a melhor coisa é ele estudar, A melhor coisa é ele tomar um banho. Papai, já tomei banho hoje de manhã. Falei, você foi para a escola, correu, suou, tomou um outro banho de suor, você vai tomar um banho de água agora, meu filho? Pelo amor de Deus. Escovar o dente, Essas coisas assim. Então assim, ainda bem que ele não está aqui, E tipo assim, parece chato, cara, mas é o melhor para ele. E por vezes a gente, por não ver o futuro, não acessar o conhecimento de Deus, a gente começa a achar que a gente pode fazer o que quer, cara. Deus está chamando a cada um de nós para esse lugar de confiança, de total confiança. Entregar os relacionamentos, os pensamentos, a profissão, tudo, cara, a Ele. Então nós precisamos confiar. E o fruto de alguém que tem um coração em Deus é o coração que está disposto a não só confiar, mas entregar tudo a Ele. Salmo 37, no verso 5, vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É o menos?
é o quê? O mais Ele fará. Tem gente que confia, mas não entrega. Eu estava tendo uma conversa, né, com o Daniel Silas, um dos nossos aqui, e de repente a gente estava passando por um momento assim de guerra, e aí a gente estava sendo provocado nessa guerra, né? A gente viu o céu revirado e toda a parada acontecendo, e aí ele trouxe uma revelação e um entendimento assim que eu falei, cara, é isso. Ele falou assim, cara, a gente tem que parar de combater olhando para o segundo e para o primeiro céu. A gente tem que olhar para o terceiro céu e trazer a realidade do terceiro céu para a terra. Explico para você. O primeiro céu é isso aqui. Aí você olha para a mídia, para a política, você olha para as coisas que estão acontecendo na sua família, enfim, são as informações que nós temos aqui nesse céu que você consegue ver com os seus olhos. E aí a gente começa a ver isso e começa a ficar ansioso, com medo, e fala, cara, não tem mais solução para mim, o outro lado está totalmente armado, e enfim, você começa a ficar com medo, você começa a ser atribulado por isso. O segundo céu é o lugar onde estão os principados e as potestades, né, onde tem uma guerra acontecendo, e ali está tendo travado uma batalha para que a vontade de Deus chegue até aqui. A gente vê Daniel falando assim, ele ora, fica 21 dias, né, em propósito de jejum e oração, né, o que chamam de jejum de Daniel, e quando o anjo chega, ele fala assim, desde o primeiro dia, já tinha sido liberada a sua resposta, mas eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia, um principado, ou seja, um campo de batalha para que a realidade do céu se manifeste na terra. Mas esse anjo, ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo com que aquilo que Daniel chamou à existência por meio da oração, acessando o céu, se manifestasse na terra. O terceiro céu é a realidade de Deus. O terceiro céu é onde não existe doença, onde não existe escassez, onde não existe dor, onde o inimigo não tem autoridade. Então, ao invés de combater olhando simplesmente para as circunstâncias, para as palavras contrárias, para as acusações, é hora de acessar a realidade do céu e manifestá-la na terra. E eu falei, cara, boa palavra essa. É isso. Mediante a vontade do céu, nós já vencemos, cara. Mediante a vontade do céu, nós já somos mais do que vencedores. E quando você acessa a vontade de Deus, e aquilo que Deus está dizendo, você não só confia, mas você entrega. Deus, essa luta não é mais minha. Essa guerra não é mais minha. À minha frente vai o nosso Deus. A Bíblia diz assim, aos seus anjos dará ordem. Você já deu ordem para o anjo que Deus entregou para você? Você já deu ordem aos anjos? Eu lembro de um dia que a gente estava aqui, e aí a família sobrenatural junto com o Fenda estava aqui intercedendo. Quem gosta de orar aqui? Misericórdia da sua vida que não gosta de orar, viu? Deus tenha piedade, né? Misericórdia. Aí a galera fica aqui orando, né? Espalhada aqui e tal. Então chega mais cedo aí, a gente tem um momento de oração, de intercessão, e que é o ambiente que nós queremos que gera essa atmosfera. E aí um dia a galera pegou, vários tiveram o mesmo discernimento. Pastor, eu vi vários anjos aqui, eu vi vários anjos aqui, eu vi vários anjos aqui. Aí eu falei assim, caramba, tipo assim, 1, 2, 3, tipo assim, pastor, a galera tá tendo a percepção de que tem anjos aqui. Eu falei, mas é óbvio, né? Tipo assim, mas assim, eles viram, né? E aí eu falei assim, cara, beleza, né? E aí eu tinha uma mensagem que eu sabia que era confrontadora, assim. E eu virei e falei assim, na hora que eu subi aqui, eu falei, tem um monte de anjo aqui, mano, glória a Deus, amém. Ainda bem que não é um monte de demônio, né? Os demônios, né? E os endemoniados a gente não tem medo, não. Gente, uma coisa que eu descobri, que é melhor você ter endemoniado, porque demônio você só grita e sai, meu filho. O problema é o povo que faz porque quer mesmo. Né? Demônio você, tchau, demônio. Agora tem gente que está fazendo porque quer mesmo. Aí esse aí, filho, é mais complicado o rolê. Né? E aí eu cheguei aqui e falei, cara, anjos, tudo aquilo que tem e pode ser intentar contra o pensamento, contra o entendimento, impedir que a palavra seja frutífera, que agora vocês venham entrar em guerra, em batalha, para que tudo caia por terra. Gente, foi um avivamento assim, ó, sabe?
Então a gente precisa discernir o que o céu está liberando sobre nós. Amém? E mediante a entender o que o céu liberou sobre nós, cada promessa que Deus tem sobre nós, cada palavra que Deus tem sobre nós, a gente vai entregar. E entregar é, cara, eu já estou livre disso. Acabou. Eu confio e eu entrego. E eu descanso. Amém? Você está disposto a isso? Porque não é um exercício muito fácil por vezes. Não é verdade? Você começa a ver as coisas assim. Você lembra daquela história de Eliseu com Geazi? Que ele ficava adivinhando o que o rei estava falando, né? Parece que tem alguém aqui no meu quarto, né? Tem alguém aqui no lugar secreto, ouvindo o que eu estou falando com o meu povo. Aí ele falou, não, tem um profeta lá que está adivinhando tudo. E aí ele manda o exército contra ele, Geazi fica com medo. E aí Eliseu fala assim, ei, você está com medo porque você não viu que mais são os que são por nós do que aqueles que são contra nós. Ei amigo, eu estou aqui nessa noite para te dizer, mais são aqueles que são por você do que aqueles que são contra você. Mais são os anjos do que os demônios. Mais autoridade tem Deus do que qualquer demônio. Na verdade o demônio não tem autoridade nenhuma. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele falou o quê? Toda autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. Toda. Não é alguma, uma parte, só no céu. Não, toda a autoridade. O diabo não tem autoridade, cara. Agora não quer dizer que ele não faça nada. Tá? Ele faz. Mas ele já perdeu. Já perdeu. Quando ele vier, você fala assim, ei, perdedor, é bom encontrar uns patos? É ou não é? Não é bom assim, você ter tipo assim, esse aqui é meu pato. Eu estou na saga porque eu tenho os irmãos pato. Entendeu? Eles estão por aí, eles estão se escondendo. Em 2019 eu ganhei de 1 no Street Fighter. De costa, no flip. De costa. Não, pra você é tão fraco que eu vou jogar de costa pra você. Mano, eu joguei com a Chun-Li, que eu nem tenho a moral da Chun-Li. E Chun-Li quem gosta de jogar é as meninas, geralmente. Jogando de costa, ganhei do moleque. 2019. Aí, no pós-culto ali, agora tem um flip, mano. Aí eu falei, será que é coisa de família? Chamei o outro. Aí já foi com quem? Eu ganhei de perfect, mano. Jogando de costa, velho. Eu só não vou falar porque alguns viram, sabe de quem eu tô falando, e eu não vou expor os irmãos porque tá na câmera, né? O que vai acontecer? Se eu falar, às vezes ele para de filmar. Ô, escorregou aqui, John. São os meus irmãos pato. Mas é porque eu tenho confiança, né? No meu jogo, na minha estratégia. Estratégia. Olha, já está desfocando, olha lá, viu? Te amo, viu, John? Então nós precisamos não só confiar, nós precisamos entregar, cara. E saber o que o nosso Deus cuida muito melhor do que nós. Isso quer dizer que eu não vou fazer mais nada? Cara, eu vou confiar que a despeito de tudo, Deus está construindo um caminho no meio do deserto. A despeito de toda acusação, sabe? E isso precisa reverberar na nossa vida. Reverberar em toda a nossa vida, tá? Se eu confio em Deus, e o princípio é, eu preciso confiar em Deus, e mediante a confiar em Deus, isso, gente, me desculpe os coach, tá? Mas não é sobre autoconfiança, é sobre confiar em Deus e descobrir que Ele colocou em mim a confiança nele, a partir disso eu posso caminhar em segurança. Eu sozinho não rola, velho. Tá? Senão você tá na lei. É Ele. Cara, Deus, Cristo em vós a esperança da glória. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em o poder dele, meu amigo. Não é simplesmente não é autoajuda, é a ajuda do alto. Tá? Então assim, não é simplesmente uma autoconfiança, mas é porque eu confio nele, porque eu sei que ele é comigo, é que eu não vou ter medo. E isso vai reverberar em confiar também nas pessoas, em confiar naquilo que Deus me entregou. Você entende o que eu estou te falando? Por quê? 1 João capítulo 4 vai dizer assim, se você diz que ama a Deus que você não vê, mas você não ama o seu irmão que você vê, você é o quê? Que diz o texto? Quem conhece o texto bíblico? Você é mentiroso, não é?
Aí você diz assim, eu confio em Deus, mas não confio em nenhum ser humano. Pô, mas Deus confia nele. Como é que eu não posso confiar também? Não, pastor, mas lá em Jeremias 17 vai dizer que maldito é o homem que confia no homem. Ah, tira o texto do contexto. E faz da carne a força do seu braço. Tipo assim, a minha confiança é de que o meu futuro, a minha esperança, a minha força está no ser humano, cara. Só que o texto continua, bendito é aquele que confia no Senhor. E faz dele o seu estribo, a sua força, a sua confiança. Nele está a sua confiança. Mas não é confiar no sentido de tipo assim, eu acredito em você. É confiar de tipo assim, minha vida depende de você, do que você vai fazer, de uma política, ou de... Não, minha confiança está em Deus, mas eu posso dizer uma coisa? Deus confiou e acreditou em mim, e o meu papel é confiar e acreditar em você. A confiança que Deus trouxe em mim reverbera em confiança em outras pessoas, em empoderar outras pessoas. E não é porque outras pessoas nos traíram, fizeram o que era errado, que a gente vai deixar de acreditar no que Deus entregou para cada pessoa. Não deixe que as feridas, que pessoas mau caráter, de má índole fizeram contra você, impeçam de você investir em pessoas certas. Eu posso te falar um negócio que foi comprovado cientificamente por mim mesmo. Eu sou um cientista. Alguém que te faz ter um comportamento para ter a sua confiança, ele já não tem sua confiança. Alguém que você tem que pensar em tudo que você vai falar, em como você vai vestir, em como você vai se comportar, para você poder ter ele do seu lado, para ele permanecer. Deixa eu te falar uma coisa, essa pessoa já não confia em você. Não se esforce por alguém desse tipo. Ele é um alto candidato para um grande manipulador. E provavelmente você, se você está vivendo isso, você está num relacionamento abusivo. Eu não vou me calar quanto a isso, meu amigo. Ah, se você fizer isso, eu não confio mais em você, porque já fizeram isso comigo. Ele está querendo te manipular. Ah, não fala isso para sua mãe, não fala isso para o seu marido, não fala isso para o seu chefe, não fala isso para o seu pastor, porque senão eu não vou mais confiar em você. Ei, pode desconfiar e vaza, meu amigo, porque eu que não confio em você. Esse é o teu comportamento. Ah, e não vai na polícia. Vou. Sabe tanto de gente que tem sofrido para dar resposta a gente que não merece? Quando a Bíblia fala sobre nós dominarmos, nós dominaríamos sobre os animais, sobre as plantas, mas nunca foi sobre dominar sobre pessoas. Quem tenta te manipular, tentando usar de confiança, não merece a sua confiança. Não merece a sua confiança. Se você por vezes se calou, gente, e o pior, é gente que você olha e fala assim, não parece. Já assistiu Cidade Alerta? Ué, mas eu acho que todo mundo passou por essa, não tem mais nada. O que vai falar o Datena aqui? Quantas vezes você já viu assim, tipo esses caras que entraram na escola metralhou todo mundo, e escambau aí que já rolou. Aí fala assim, cara, ele não tinha perfil. Quantos já viram isso? Nunca imaginei. A família falando, nossa, ele não era assim. Nossa. Aí o povo, nossa, ele não faria. Não, ele não tem cara de quem faria isso. Acredite. Acredite. O abusador, o manipulador, o que coage, ele geralmente não tem cara. Não fique preso nisso. Amém? Foi para a liberdade que Deus te libertou. Onde o Espírito de Deus há liberdade. Você não precisa ficar preso a relacionamentos de pessoas que ficam querendo construir um ambiente de confiança. Ei, não fique do lado de gente que grita com você, que aperta teu braço. Não fica, cara. Ele não merece você. Ela não merece você, porque tem mulher também, viu, filho? Os irmãos se denunciam, né? Eu não vou esparrar não, porque já estão casados e agora só a morte separa, né? Ai, amigo.
ele vai mudar. Gente, deixa eu te falar um negócio. E aqui eu finalizo, né? Eu sei que eu tenho muito mais a falar. Cara, o arrependimento ele tem fruto. A Bíblia fala assim: deem frutos dignos de arrependimento. Quantos já viram esse texto na Bíblia? Frutos dignos de arrependimento. A pessoa diz que se arrependeu e continua fazendo a mesma coisa. Ele não se arrependeu, cara. Ele está se escondendo atrás de um valor, de um princípio, para continuar fazendo a mesma coisa, cara. Pelo amor de Deus. Arrependimento tem fruto. E é mudança de comportamento, é mudança de vida, cara. É impossível você ter um encontro com Jesus. É impossível você conhecer a Jesus e manipular pessoas. É impossível você ter um encontro com Jesus e coagir pessoas. É impossível você ter um encontro com Jesus e fazer com que pessoas te sigam, caminhem com você ou permaneçam do seu lado por meio do instrumento do medo. Porque Jesus é o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Não é sobre medo, amigo. É sobre confiança. Sabe por que eu posso confiar? Porque o meu Deus tem caráter. Deus não manipula ninguém. Deus tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio. É o Criador dos céus e da terra. Mas, mesmo assim, Ele espera que nós venhamos dar o passo de confiança. Que nós venhamos acreditar. Que nós venhamos entregar. Olha só, cara. Aquele que tem todo o poder. E que nos conhece no mais íntimo. Quem te conhece mais intimamente do que Deus? Quem conhece cada uma das nossas atitudes e cada um dos pensamentos que a gente não teve nem coragem de fazer com que isso se cumprisse. E Ele olha para você e fala assim: eu confio em você. Eu acredito em você. Pastor, de onde você tirou isso? João 15. Sabe o que João 15 vai dizer? Não existe amor maior do que esse. Do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus entregou a vida dele. Quantos são beneficiados por isso? Nós somos amigos de Deus. E de onde está a confiança? Ei, amigo, não existe amizade sem confiança. Quando Jesus falou: eu entreguei a minha vida pelos meus amigos, Ele está falando assim: ei, eu confio em você. E Ele continua o texto e Ele fala mais na frente: não vos chamo mais de servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo de amigos. Sabe, para ser um amigo, você precisa ter confiança. Você consegue ser amigo de alguém que você não tem confiança? Ah, meu amigo, o que ele faz? Só me trai, só fala mal de mim, só me dá a banda. Ah, meu amigão, qual é o seu problema, velho? Vou te mandar pro Zoe para ser tratado, velho. Botar uma camisa de força em você, velho. Você é doido, velho. Cara, né? E outra coisa, confiança não se entrega, confiança se constrói. Confiança é uma jornada. Sabe por que dia após dia nós confiamos em Jesus? Porque Ele está disponível a se revelar a nós. E à medida que eu confio e acredito em Deus, à medida que eu cumpro aquilo que Oséias diz, de conhecer e prosseguir em conhecer, cada dia fica mais fácil de confiar. Sabe qual é a boa notícia? O nosso Deus sempre está disponível para nós. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar nas pessoas. Mas nas pessoas certas. Nas pessoas que demonstram isso.